Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Âncora de Carreira, o nosso tempo de pensar nossas escolhas e a maneira como atravessam o mundo do trabalho. Aqui a gente entende que trabalho é meio de geração de renda, mas para muitas de nós, ambiente de realização, de identidade. Mas também sabemos que algumas coisas vêm na frente. O que te faria pausar ou alterar a carreira para dar conta? No episódio de hoje, a partir da história da minha convidada, eu convido você a pensar do que somos capazes de abrir mão e pelo quê. E a pensar que recursos pessoais te sustentam quando escolhas difíceis se impõem. Nos próximos minutos, eu converso com uma mulher que é psicóloga, mãe e escritora. E cada um desses papéis veio em ondas. A psicóloga passou da organizacional para a clínica para dar conta da filha. A filha, que encheu a vida dela e do marido, teve uma vida repleta de amor, mas breve, faleceu aos 12 anos. E desse buraco aberto nasceu uma escritora, prestes a lançar um primeiro romance. Eu falei aqui em ondas, mas talvez um maremoto, porque é muita coisa junto, com muitas repercussões. A maternidade nos empurra, né, Jussara Pre-Lorenzo? Tudo bem? Tudo bem. Prazer em estar aqui, em ser recebida por você nessa âncora de carreira. Realmente, eu tô pensando aqui, né, nas ondas que nem sempre são sutis, né? Existem umas ondas que te repuxam bastante, né, nessa areia. E eu acho que os meus momentos de mudança de carreira, eles foram muito dentro disso. Dentro desses repuxos, dentro desses... Posso dizer que se tem uma coisa que minha vida não tem é tédio, né? Dentro dessa longevidade da minha carreira em relação às mudanças, eu gosto de falar que a única certeza que a gente tem é que a mudança, ela é o tempo todo, né? E aqui fiquei pensando, né? Já que eu usei a palavra onda e tu seguiste nisso, temos em comum que gostamos muito de praia, né? E talvez essa seja uma boa imagem, porque falou aí do repuxo, que tem horas que realmente algumas ondas nos puxam para baixo, a gente vai, rola na areia no fundo e emerge, né? E essas emersões aí podem trazer novidades, como traz agora a Jussara, escritora. E aqui eu falo de uma história que está cheia de fatos, de eventos, de milagres, mas a gente aqui dentro do Âncora de Carreira vai fazer um recorte de como tudo isso que eu resumi forjou também a trajetória profissional dela, o mundo do trabalho, esse mundo do fazer, porque certamente cada uma das coisas que a Jussara vai colocar aqui, a gente podia entrar em muitos aspectos, né, pessoais, sobre a maternidade atípica, as escolhas que se fazem, mas aqui a gente vai olhar como isso foi impulsionando diferentes etapas e, claro, conhecendo um pouco mais dessa jornada, né, Jussara? Então eu queria que tu te apresentasse, eu fiz o resumo do resumo, mas dentro disso, assim, de uma primeira escolha que foi a psicologia, que estava dentro de uma grande empresa, estava dentro do meio corporativo, e decide sair por ter uma necessidade naquele momento, que era como ser atendido. E como é que foi aí esse primeiro processo? Então, assim que eu me formei, né, eu sou da Universidade de Brasília, e a Universidade de Brasília ela tem essa característica de ser uma universidade muito voltada às questões de ciências, né? Assim, a psicologia não é da área humana, a psicologia na UNB é da área das exatas. Então, com isso, desde quando eu me formei, eu já fui muito impulsionada a seguir dentro dessa carreira de comportamento, né? Então, me parecia que era mais seguro estar na área organizacional do que na área clínica. Eu não acho que, por mais que eu tenha feito estágios ali na terapia familiar, essa mudança de começar uma carreira já na clínica, eu sempre achei bem mais complexo, né? Você já começar de cara. Eu era muito nova, eu me formei com 24 anos, parecia que eu não tinha muita credibilidade. Nas minhas primeiras tentativas de atendimento, as pessoas me olhavam do tipo, não, mas você é muito nova. Parecia que faltava um pouco mais, né? Então eu resolvi, eu ia casar. Eu formei em março e casei em junho. Então, naquele momento, eu me vi diante de uma possibilidade que eu preciso arranjar um emprego.
E aí, o primeiro emprego que eu arranjei dentro dessa área foi mais como psicóloga escolar, assim, eu segui um pouco dessa linha de encaminhar pessoas para o mercado de trabalho, mas dentro de uma linha de educadora. Depois eu trabalhei alguns anos também num colégio, que foi até onde eu fiz o meu ensino médio. Mas foi quando eu me deparei com essas realidades que eu comecei a compreender a minha carreira dentro desse lugar que se chamava Psicologia do Trabalho. E daí eu tive uma empresa pequena, era uma empresa de treinamento de babás. A gente fazia seleção de babás e foi onde eu acho que eu aprendi a fazer seleção de pessoas, a lidar com a pressão, né? Da contratação, porque a gente também ali estava exercendo uma contratação, e foi onde eu aprendi mesmo a selecionar pessoas, porque pensa, ninguém quer uma babá qualquer, a gente quer a melhor pessoa para cuidar dos nossos filhos, né? Então, quando eu estive nessa empresa, que eu primeiro descobri que ser dona da empresa não era o que eu gostava mesmo, era de trabalhar. E daí logo, mas foi formando ali a minha característica de trabalhar com seleção de pessoas. E aí eu descobri o Sistema S, né? Então, grande parte do meu trabalho foi dentro do Sistema S. Eu trabalhei 12 anos no Sistema S, né? Entre a parte da indústria e a parte do transporte. Mas fiquei mais tempo na área do transporte. Mas foi quando eu fiz tudo. Aí eu trabalhei com todas as áreas da psicologia organizacional. Então, eu falo que durante 16 anos da minha carreira como psicóloga, eu estive voltada a treinamentos, a seleção de pessoas, a reestruturação, abria unidades, né? Então, dentro dessas unidades, eu contratava todos os empregados que iam trabalhar nessas unidades, que eram unidades de saúde, né? Unidades de educação. Então, foi um trabalho assim que eu aprendi tudo. Entre dinâmica de grupo, entre entrevistas, entre contratar pessoas com deficiência, que foi um marco também da minha carreira, né? Quando começou essa colocação das cotas para pessoas com deficiência, foi quando eu tive todo o meu aprendizado de pessoas com deficiência, inclusive da linguagem, porque a gente quebrou muita coisa do que termo se usar, né? Que não era ali, não era mais os especiais, não, eram pessoas com deficiência. Então, eu participei de tudo isso, eu contratei pessoas surdas, eu aprendi a fazer entrevista em Libras. Então, assim, teve todo um lugar assim que eu também trabalhei que foi até a primeira vez que eu escrevi, que foi um artigo que eu fiz junto com um professor na minha pós-graduação sobre contratação, né? A violência moral das pessoas com deficiência no trabalho. Então, a gente lidava com tudo isso, né? De entender e compreender o trabalho a partir de todos esses aspectos. Então, acho que isso me preparou muito para o que eu fui enfrentando depois, né? Então, dentro dessa característica de psicóloga, eu acho que eu sempre fui chamada nos lugares que eu trabalho e que trabalhei para conversar. Então, eu acho que a clínica, ela tinha um gostinho dentro de mim, assim, né? E eu encontrava espaços para poder estar ali exercendo de uma maneira indireta. Mas a psicologia do trabalho, ela foi a minha sedução durante muitos anos. Sabe que eu tinha um professor que dizia, mesmo em outros lugares, psicólogo, mesmo que esteja dentro do trabalho, do meio corporativo, o olhar é clínico. Aí, quando tu falaste isso, eu disse, eu lembrei, faz todo sentido e a tua experiência reforça isso. Bom, então fala dessa primeira virada de chave, né? Essa decisão, e tu coloca melhor agora, mas que a gente sabe que foi por uma necessidade de sair desse ambiente em que estava, ao que parece a tua narrativa. Seguro, né, já conhecendo todos os caminhos por onde fazer, a ponto de estar escrevendo artigos, inclusive sobre as novidades, e te ver mergulhando então na clínica, mas essa chegada, né, da TT. Isso. Então, a minha filha, quando veio para a nossa vida, foi em 2010, já tinha 10 anos, né, que eu trabalhava com psicologia, e foi uma surpresa, porque como foi um processo por adoção, nós descobrimos que a nossa filha tinha uma deficiência, né? Na verdade, ela tinha uma deficiência múltipla, que era motora e cognitiva. Então, nós fomos aprendendo ali a lidar com isso, mas dentro da experiência da mãe, né, de uma criança com deficiência, existe o acompanhamento de uma série de terapias. Então, assim, o nosso tempo, ele se volta a preencher aquelas necessidades, né? E daí isso não combina mais com um trabalho de 40 horas. Por mais que você seja uma super mãe ou uma super empregada, não dá certo. Né? Porque os lados começam, alguma coisa vai falhar. E naquele momento que estava falhando era a minha presença na vida da minha filha.
E isso não dava para acontecer porque ela precisava daquilo naquele momento, né? Dentro de toda essa plasticidade do cérebro que a gente sabe, aqueles primeiros anos eram os mais importantes. E até reforçando, assim, tem dados, independente, né, a gente já sabe, conhece cada vez mais, que dentro da maternidade atípica, você tem uma exigência muito maior em termos de todas essas terapias. A atípica já tira grande parte das mulheres do mercado, porque tem pesquisas que mostram que muitas mulheres saem do mercado logo 2 anos, até 2 anos depois de darem à luz ou terem, né, os seus filhos adotados ou biológicos. E isso porque, às vezes, porque o mercado expele ou porque não dá conta disso, não tem que abrir mão de estar dentro do CLT, que tem, né, um rigor em termos de entrada e de saída, para cair num empreendedorismo ou numa profissional, como profissional liberal, quando tem essa possibilidade, que a gente fala, empreendedorismo por necessidade é a maior parte no Brasil. Hoje tem muito glamour em cima de empreendedorismo, mas a maior parte dele é por necessidade e muito em relação às mulheres, né, que tem que dar conta dessa conta que não fecha no relógio. Na maternidade atípica, mais ainda. Sim, porque hoje as leis elas são próprias de alguns estados, nem são todos, né? Onde você possa ter uma redução de carga horária. E em alguns lugares, como eu sempre trabalhei em empresa privada, em alguns lugares você reduzia cargo, mas também reduzindo salário. Então isso começa a se tornar um pouco problemático, né? A conta continua não fechando. Exato. E aí, como na nossa vida, o meu marido trabalha ainda numa empresa pública, então, querendo ou não, ele tinha lá o plano de saúde, um programa de assistência social que incluía todos os tratamentos da nossa filha. Então, o que foi mais óbvio foi eu partir para o plano B. E aí é assim, a vantagem também da gente ter uma carreira, né, ou da gente ter uma profissão onde tem uma gama de lugares onde você pode exercer a sua profissão. Eu acho que a psicologia ela dá um pouco disso também, né? É uma área muito farta, assim, de o que farei agora. Então, assim, eu tinha como desenvolver uma outra carreira, mas não foi fácil, porque eu tinha ali uma segurança de uma pessoa de CLT, onde eu nunca aprendi a ser uma profissional autônoma. Eu não aprendi porque eu sempre tive tudo. Então, se eu ficasse doente, eu tinha salário. Se eu tivesse férias, eu tinha salário. No final do ano, eu tinha 13º. E, de repente, eu não tinha mais nada. Eu tinha 3 pacientes. E dentro desse lugar onde, como é agora, né, me encontrar de novo profissionalmente, a pressão é muito grande. É como se tivesse sempre lutando para preencher algo que eu não encontrava, porque você, diferente das outras profissões, ninguém faz propaganda para psicóloga. Oh, vem aqui, você que tá precisando. Não acontece dessa E até não pode, né? A gente não pode fazer propaganda pra gente mesmo porque tá proibido no código de ética. E as pessoas não lembram de fazer, até porque às vezes não querem nem falar que estão indo, né? Porque ainda existe, assim, quem não queira dizer que, eu vou a psicólogo. Exato. Então, assim, ó, ser psicólogo é mais que tudo ser indicado. E para você ser indicado, as pessoas têm que te conhecer. Então, assim, essa transição de carreira entre ali um emprego que eu tinha um salário fixo, eu trabalhava 40 horas, para vir aqui para esse outro lugar, onde eu comecei ali a ter 3 pacientes, onde não aumentava tão rápido assim. E na própria linguagem da psicologia, eu falo que assim, ó, eu comecei a atender em 2008, né? Então, não, desculpa, 2018. Então, de 2018 para cá, eu acho que eu já fui psicóloga de formas muito diferentes. Então, quando eu comecei ali, eu trabalhava basicamente com pessoas que estavam tendo problemas no ambiente de trabalho, né? Então, assim, migrou comigo, algumas pessoas, inclusive, da minha empresa. E aí as pessoas foram me conhecendo, foram me indicando. Então, dentro de um primeiro momento ali, há 8 anos atrás, onde eu estava lidando pela primeira vez com a Jussara, psicóloga clínica, eu fui aprendendo dentro de um lugar onde eu tinha especialização, que era em gestão de pessoas. Então, eu estava ali lidando com problemas que ocorriam dentro da relação de trabalho. Eu tive muitos pacientes no meu início do atendimento que estavam comigo por causa do trabalho. E aí as coisas foram acontecendo, aí os relacionamentos também sempre me acharam, então problemas de relacionamento, problema de casais, e eu também fui atendendo nesse lugar.
para hoje eu entender que as pessoas hoje me encontram muito mais dentro da maternidade atípica, né? Então hoje a minha linha de atendimento ela vem para esse lugar também dessa realidade que se configurou, né? Dessa compreensão desse lugar de fala. Porque é um lugar de fala. E muitas mães hoje me procuram por causa disso. Porque querem compreender a aceitação de uma criança com deficiência, desse cansaço que muitas vezes a gente sente, que é difícil de compreender, dessa coisa de ter o tempo todo que tá o tempo todo levando para milhões de terapia, e principalmente uma coisa que eu falo que é muito importante dentro dessa carreira, a gente não pode ser o terapeuta do nosso filho. Então, isso eu também tive que aprender a duras penas, porque tudo que eu aprendi como psicóloga, com a minha filha, que era uma criança com deficiência, era tudo de outro jeito. Então, eu tive que entender ali, ó, que ou eu era mãe da minha filha, ou eu seria uma terapeuta. E eu abri mão de ser a terapeuta. E hoje eu consigo mostrar para essas mães, né, a importância da gente estar ali, lidando com a carreira, lidando com esse ser que existe enquanto mulher, que não é só mãe. E eu acho que isso foi muito importante dentro da minha vida, porque se eu tivesse sido só mãe e tivesse desistido do trabalho, talvez a dificuldade, quando eu a perdi, eu teria ficado muito mais apagada, né? Porque eu acho que é isso. A chave geral teria sido desligada de uma outra forma. E eu falo muito isso com a minha mãe, não, com as pessoas com quem eu convivo e principalmente com os meus pacientes que têm filhos atípicos, porque não pode se restringir a sua vida só a isso. E a carreira também nos segura, né? Eu acho que trabalhar também me segurou em vários momentos. A mudança de carreira ela vem com isso, mas ela também vem se preencher disso, porque era trabalhando que eu também aprendia e que eu lidava com outros contextos, até para voltar mais descansada. Eu falo que às vezes trabalhar dentro desse contexto me ajudava a descansar, me ajudava a elaborar, me ajudava a entender outras realidades. Então, a carreira ela foi se sustentando também nisso, né? E de repente tudo mudou de novo, né? Agora em 2022, né, quando eu perdi a minha filha, eu precisei elaborar isso, né, de alguma forma. E como eu sempre gostei de escrever, era algo que eu sempre fiz desde criança, né? Eu já tinha escrito outras coisas, mas sempre num lugar menor do que esse. Eu resolvi escrever esse primeiro romance. Quando eu comecei a escrever, eu estava pensando só em elaborar. Mas aí é isso. A carreira também está em você tornar aquilo profissional. Porque uma coisa é a gente desenvolver o sonho de escrever um livro, isso qualquer um pode ter. Mas chegou um momento que eu falei, não quero só escrever um livro, eu quero me tornar uma escritora. E para me tornar uma escritora, o que eu preciso fazer? Né? E também há esse outro lugar dentro da carreira, né? Porque eu que acompanhei aqui um pouquinho desse processo, né? Eu e a Jussara nos encontramos e começamos a trocar mensagens, porque ela mora em Brasília, eu moro em Porto Alegre. E, enfim, por identidade, muitos fatores, começamos a trocar e fui acompanhando um pouco desse processo. E a Jussara contando das oficinas que fez, de literatura, da mentoria a esse respeito. Então, sai do ponto de, tenho talento e quero simplesmente escrever, para uma busca de estudar, aprimorar e lapidar esse talento que estava ali. Até chegar nesse ponto de assumir uma identidade, assim, né? Porque agora o livro está escrito, está aguardando as editoras, e essa identidade escritora, dessa tua elaboração, assim, que não sei se a gente pode chamar disso, porque são histórias paralelas ali de autoficção, ou qual é a classificação que tu está colocando. Fala um pouquinho do que está produzido, até para a gente poder conversar com as pessoas entendendo do que estamos falando. Então, eu acabei descobrindo depois, né, porque é isso, né, fui me tornando uma escritora, né, que eu escrevi um romance contemporâneo, né, ele tem uma parte de autoficção, porque eu sou uma das protagonistas do livro, mas a outra parte é ficção mesmo, né, embora muitos amigos meus ficam querendo se encontrar, mas não necessariamente é sobre isso, mas é sobre minhas vivências dentro da clínica de psicologia, é porque assim, ó, não dá para escrever um livro sem viver. Então, eu acho que, basicamente, o escritor ele fala daquilo que ele vive e daquilo que ele não vive. Então,
eu fui conseguindo colocar tudo isso. Eu falo que escrever para mim é uma forma de expressar aquilo que eu sinto, né? Dentro de toda essa intensidade do que eu vivi, tanto com a minha filha como na minha vida mesmo, assim, como a profissional que eu sou e com a vida que eu tenho. Eu falo que, nossa, quando eu olhei para minha própria história, eu falei, são muitas vidas em uma vida só. Eu acho que eu tenho um pouco dessa característica, né? Tanto na minha carreira como psicóloga, como agora nessa carreira, porque aí ser escritor, você realmente pode ter muitas vidas, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu não me olhava como uma escritora, sabe? E aí, de repente, eu falei, nossa, é isso, eu escrevo de verdade. E eu só me descobri uma escritora quando eu comecei a estudar para isso, né? Quando eu comecei a fazer os cursos, quando eu comecei a fazer os exercícios, porque isso também é uma carreira, né? Então, assim, existem outras pessoas, outras mulheres que eu tenho me conectado muito com escritoras mulheres. Então, existe esse outro lugar que não é só ter o dom. As pessoas acham que escrever, eu tenho o dom. O dom é muito mais do que esse talento inato. Ele é muito mais do que isso. É suado, sabe? Tem uma disciplina aí, né? É suado, tem que ter disciplina. Porque você pode começar e nunca terminar. Então eu acho que escrever é isso, né? É um processo com começo, meio e fim. Você vai dar ali um contorno. Porque se eu quero escrever sobre tudo, eu também não consigo. Então eu tenho que dar um contorno, eu tenho que entender até onde eu vou com cada personagem. Eu tenho que compreender muito bem o meu personagem para eu poder realmente dar uma história para ele. E às vezes você se depara com uma crítica, porque eu acho que toda leitura toda escrita tem que se submeter a uma leitura crítica, porque senão a gente fica achando que está arrasando e não necessariamente. E quando você vê um profissional criticando o seu texto, é preciso estar aberto para as mudanças que são necessárias. Porque é isso, a diferença entre sonho de escrever um livro ou de realmente transformar aquilo em literatura, né? Porque eu fico te ouvindo aqui e fico pensando que quem nos ouve talvez não tenha essa rota, não esteja aí pensando na maternidade atípica, porque não viva isso, não esteja pensando no livro, porque não é o seu propósito de vida, mas nesse processo, assim, quando eu escuto a Jussara, e esse é o convite que eu faço para quem está nos escutando, pensar naquilo que elabora, nos seus projetos de vida, no que passos está dando ou não está dando rumo às coisas que deseja realizar e respeitar esses tempos, assim, né? Porque essa escritora floresceu na maturidade de um processo de elaboração que talvez fosse inviável em outro momento, né? Sim, sim, o luto ele tem camadas, né? Então a minha camada do luto foi escrever. E quando você fala disso, me faz pensar que a gente está carecendo muito desse momento do acalmamento, né? Eu acho que nós vivemos num mundo que a nossa geração, pelo menos eu falo de mim, que estou com 50 anos, a nossa geração é uma geração que passou por mudanças tecnológicas muito rápidas e muito diferentes, né? Então, assim, quando eu comecei a UNB, eu comecei a ter um pager, eu tinha um pager, né? Lá era moda, todo mundo tinha pager, mas o pager você ligava do orelhão pra passar a mensagem, né? O celular eu fui ter, sei lá, da metade pro final do curso, né? Ali no ano que eu formei em 2000, então 97, sei lá, que eu fui ter um celular. Eu não tinha computador na minha casa, né? Hoje a gente tem aqui, eu escrevo tudo no tablet, copio do tablet pro celular. Então, assim, foram muitas mudanças em um pouco tempo, né? Então a gente teve muitas adaptações. E eu acho que essa pressa, né? Porque é um mundo da pressa, né? É um mundo da ansiedade, que tá todo mundo ali rodeado de coisas. É difícil parar. E eu acho que foi por isso que eu me devolvi para a literatura. Porque eu sempre gostei muito de ler e eu vejo que a gente hoje está se devolvendo mesmo para a literatura, né? É para ver se acalma essa pressa. Porque ler é a única coisa que você faz no seu próprio ritmo, né? Ler é algo que você pega em um livro físico, eu gosto de livro físico, tá, gente? Ler um livro físico é aquilo onde você para no seu ritmo. É você que vai decidir se você quer ficar a madrugada fora, se você quer ler 1 hora, se você quer ler 3 páginas. E eu acho que isso é um pouco dessa descoberta de que nós estamos carecendo dessas humanidades, né? Então, as pessoas deixam de sonhar. E é necessário sonhar para a gente construir uma carreira.
Eu acho que quando a gente é pequeno, né, e pergunta pra gente, o que você quer ser quando você crescer, essa é uma pergunta que nos remete ao sonho. E depois a gente fica sugado por essa realidade que é dura, nua e crua, e às vezes a gente tá precisando pagar o boleto, sonha pagar o boleto, e a gente às vezes se desconecta de que a vida é mais do que isso, sabe? E também a morte traz isso, né? A morte traz a gente para essa finitude. A gente sabe e entende que a vida acaba. Então, eu acho que depois dessa finitude que me foi oferecida, levantar os olhos e entender que eu continuava viva foi a parte mais dura ali, né? Porque a vida, ela não vai te dar trégua, ela vai continuar, sabe? Os seus pacientes estão ali, eles estão precisando de você, a sua vida, né? Assim, você vai acordar e vai ter uma pergunta do IBGE que bateram na minha casa umas 2 semanas depois que minha filha morreu para fazer um questionário do IBGE onde eu tive que responder de forma super pesada que eu achei, né? Mas a pessoa estava ali na prática dela, fazendo perguntas. Então não tem mais 3 pessoas na sua casa, agora só são 2. E você se vê diante de uma vida que não vai parar para esperar, né? Então eu acho que escrever foi um pouco dessa mudança e um pouco de acreditar num sonho de dar mais significado a uma vida que hoje já não era mais a vida que eu tinha, né? De dar significado a um mundo que minha filha não mais existia. Então, por que a gente não pode entender que isso também é uma carreira, né? Essa carreira de se levantar e de continuar trabalhando, porque o trabalho ele nos ajuda nesse ponto também. Então, eu não deixei de ser psicóloga. Eu acho que eu nunca vou deixar de ser psicóloga. Aliás, eu não sei nem quem é a pessoa, quem é a psicóloga, mas ser psicóloga ainda me atravessa. E eu acho que agora eu estou no momento não de mudar de carreira, mas de ampliar a carreira para continuar exercendo essas duas coisas, né? Hoje já está chegando no finalzinho do nosso podcast e acho que quem ouviu até aqui se dá conta da imensidão que é isso, né? A gente não entrou em detalhes sobre a vida da TT, que é a filha de Sara aqui, mas porque a gente está olhando por esse outro lado, né? Essas vivências de carreira que tocam e atravessam uma maternidade atípica e a perda de um filho. Mas eu queria aproveitar, assim, esses minutinhos para que pudesse nos dar, nos sensibilizar em relação à maternidade atípica. Porque tem coisas que a gente, por mais atento que se pretenda, às vezes não tem noção, assim, às vezes peca no tratamento com as nossas amigas que vivem isso, às vezes atropela mesmo esses processos. No que a gente, as mulheres mesmo, né, mas os homens que nos escutam, podem e devem ser mais sensíveis e cuidadosos quando estão trabalhando, já que estamos aqui falando meio de trabalho, ou convivendo com as mulheres que vivem isso. Tu me contaste aqui, que eu já nem sei se foi no ar ou fora do ar, mas a dificuldade que foi, assim, de colegas que ficavam inconformados de tu, como mãe atípica, ter uma diferença de horário de trabalho e com o mesmo ganho. Então, isso é a nossa realidade. A gente vai se deparar com isso em algum momento. Tô dando aqui um exemplo, mas o que tu pode também nos dizer aqui, no pouco tempo que temos, né? Que poderia render mais uma conversa inteira, mas sensibilizar as mulheres em relação à diversidade que existe dentro da própria maternidade. Eu acho que tem uma coisa que é básica, assim. Eu sei que toda mãe sempre tem trabalho com os filhos, né? Ser mãe dá trabalho. Essa é a questão, né? A gente sai de nós mesmos pra gente estar cuidando de um ser que depende da gente. Mas qual é a questão? É que quando você é mãe de uma criança atípica, esse trabalho não vai acabar. Porque quando você tem um filho neurotípico, você sabe que esse trabalho tem, né, ele em si mesmo. Claro que você não vai deixar de amar o seu filho, cuidar dele para sempre, sim, mas é diferente. É diferente por quê? Porque quando esse filho tem autonomia e independência, ele vai viver a vida dele. E a criança atípica, uma criança com deficiência como a minha tinha, né? Uma criança com autismo severo, uma criança que tem ali não tem condições de ter uma vida com autonomia e independência, vai depender dessa mãe uma vida inteira, sabe? Então nós não estamos falando de um tempo que vai acabar. E eu acho que essa é a maior preocupação, a gente não sabe como vai ser, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Eu acho que toda mãe atípica passa por isso. Esse sentimento de que essa criança não vive sem uma pessoa cuidando dela. Então, às vezes a gente quer comparar.
e dizer assim: não, mas ser mãe é difícil, toda mãe vai ter trabalho, é cansativo para todo mundo. Mas não é. Não é para todo mundo. É diferente. É diferente quando você sabe que sua filha não vai tirar a fralda e que você vai comprar fralda pro resto da vida e que chega um momento que não tem mais fralda que cabe na sua filha. Que aí você tem que sair de uma fralda de bebê para uma fralda geriátrica que é completamente diferente, sabe? Então, assim, nós precisamos ter um pouco de empatia, sabe? Por esse lugar onde, quando essa mãe está esgotada, às vezes que ela tá precisando de alguém que fique com o filho dela para poder ir ao cinema, sabe? Por quê? Porque não tem como deixar sozinho. Nunca vai ter como deixar sozinho. Então, eu acho que esse é o lugar, né, que a tipicidade traz a gente. Ninguém é treinado para isso. Assim como eu não fui treinada para saber tirar férias como autônoma, porque eu vou ficar 3 semanas agora de férias, eu tenho 3 semanas sem salário, né? Eu não tenho 13º, então eu não sabia fazer isso, eu não sabia fazer essas contas para conseguir alimentar essa carreira. Da mesma forma que quando eu me vi mãe atípica, tinha um monte de coisa que eu nem sabia como ia funcionar. Funciona, a gente vai dar conta, mas se a gente tiver uma rede de suporte ou pessoas que olhem, apenas olhem pra gente com empatia, isso já facilita muito a vida, sabe? Muito obrigada. Eu vou dizer que eu lembrei agora dessa exaustão mesmo que às vezes não está dita. Quando a gente teve a nossa enchente aqui em maio de 2024, eu fui fazer como psicóloga acolhimento nos abrigos. E eu cheguei lá, eu pensei, tá, vou sentar, conversar com os adultos, né? Não preparei para conversar com crianças, mas levei um monte de brinquedo que tinha aqui em casa. E daqui a pouco eu cheguei lá, fui largar os brinquedos para as crianças e veio uma mãe, deixou o filho comigo e já volto. E era um menino que aparentemente dentro do senso comum mesmo, porque não teve nem tempo para qualquer observação maior, com autismo. E ele ficou ali, eu e ele, assim, né, interagindo de alguma maneira, um pouco com os brinquedos, e eu aqui, como psicóloga, pensando, meu Deus, qual é a técnica que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer, se eu vou fazer a coisa certa, eu não estava preparada para isso. E ela demorou mais de 1 hora para voltar. E tá, eu e ele nos entendemos, assim, e depois, nos próximos dias, ele vinha e só se encostava em mim, assim, e a gente criou um vínculo. Mas eu percebi que aquela mulher estava exausta. Depois eu descobri que esse era um menino, com 7 anos de idade, nunca tinha passado por qualquer diagnóstico. Ela se virou até ali, inclusive na questão escolar, sem nunca ter nenhum tipo de adaptação, ou estava completamente fora da rede de atendimento. E ali, naquele momento, passou a ser integrada nisso. Mas a exaustão dessa mãe, né, que aí eu fui compreender. Isso é um exemplo, assim, no meio de uma tragédia que a gente teve aqui, de como a gente acompanha e nas redes sociais muitas mulheres partilhando esse lugar, né, em busca de uma construção de mais empatia e também de busca de mais suporte, inclusive de política pública, mas tem um mar de mulheres que estão à margem de qualquer tipo de atendimento. Então, a gente ainda tem alguma estrutura de buscar as terapias alternativas, tem um tanto que ainda está completamente à margem, sem nenhum tipo de nem saber que pode recorrer ou buscar algum tipo de terapia. Então, assim, o que eu estou colocando aqui é essa provocação para quem nos escuta também dessa atenção, né, até cidadã com as mulheres, né, que estão neste lugar. E que muitas vezes talvez você possa estar aí como colega de trabalho, talvez, não sabendo o que está lá do outro lado, mas podermos nos acolher nisso tudo. Jussara, muito obrigada pela partilha aqui que a gente conseguiu fazer de um mar de coisas, né? Mas a gente se propôs aqui a fazer o recorte do trabalho. E a gente sempre termina aqui com o que eu chamo de mentoria bibliográfica, porque a gente não dá conta de falar sobre tudo, com uma dica de livro, algo que gostaria que já leste e acha que seria interessante que outras mulheres tivessem contato. Ah, tá. Em outro momento eu indicaria o meu livro, mas ainda não foi publicado. Indicaremos. Mas eu li um livro recentemente que se chama Boas Moças. Como é que é? Boas Meninas Afogam em Silêncio. E é um livro escrito por uma mulher. Ele é um livro investigativo, policial, então ele é um livro muito gostoso de ler e muito interessante. Assim, eu li muito rápido, eu li acho que em 3 ou 4 dias, porque ele me prendeu muito. É um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti do ano passado. Então, assim, a gente precisa conhecer as nossas escritoras brasileiras, né, que estão aí. E até hoje a gente tem ainda uma diferença muito grande no tratamento da escritora brasileira, né, e do escritor.
né? As mulheres estão conquistando esse lugar também agora, né? Então fica aí a minha dica de leitura, porque a gente precisa ler mais autoras femininas e autoras que falam sobre dramas de mulheres, sobre coisas que acontecem, sobre essas quebras, né? Dessa invisibilidade dos universos femininos. Então eu acho que esse livro é um livro muito bacana. Muito obrigada, que nada tire a tua risada e o teu sorriso, que são contagiantes. Para você que nos escuta, muito obrigada pela atenção até aqui. A gente sabe que esse é um recurso precioso, né? Escuta e atenção. Então, obrigada por nos acompanhar aqui no Âncora de Carreira até o final desse episódio. Sempre aguardando. Até o próximo.